Boa tarde, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de hoje, que é uma aula de Ciências da Natureza, que vai falar sobre o solo. Então, vamos grifar aqui a palavra solo. Meninos, vejam bem, o que é o solo? O solo é onde a gente pisa, é onde a gente mora, é onde a gente vive, é onde nós construímos a nossa casa, é onde nós plantamos os nossos alimentos. E exatamente agora, nessas páginas, página 194 do grupo 2, nós vamos estudar como que o solo se formou. Então, para começar, vocês vão grifar essa frase aqui, ó. O solo é formado pela decomposição das rochas da superfície da Terra. E aí eu vou explicar para vocês como que aconteceu o processo de formação do solo que nós utilizamos para plantar os nossos alimentos. Bem no início do planeta Terra, há milhões de anos atrás, existia só uma grande casca dura feita de rocha. Essa casca dura, ela sofreu a ação da chuva e do vento, e ela foi se partindo, ela foi rachando. Conforme ela foi rachando, surgiram as primeiras plantas bem pequeninas. E essas plantas foram crescendo e a raiz dessas plantas foram penetrando na rocha dura e foram quebrando mais e mais essa rocha dura, virando para a página 195. E conforme as raízes iam crescendo e quebrando essa rocha dura, o solo ia se formando, até ele existir como existe hoje. Esse foi um processo, meninos, que durou milhões de anos. E ele acontece até nos dias atuais, né? E assim sendo, o nosso solo, ele é dividido em camadas. Vocês estão vendo aqui esse desenho redondo? Essas camadas, elas são chamadas de horizontes. Então, os horizontes são as camadas do solo, ok? Vocês vão grifar aqui, ó. As camadas do solo são chamadas de horizontes. E por que que ocorre a formação dessas camadas? Porque o solo, ele tem se formado ao longo de vários anos. Então, forma-se uma camada, depois forma-se a outra, depois forma-se a outra. E um dos grandes participantes desse processo de formação do solo também são os fungos e as bactérias, que são seres decompositores. Qual é a importância dos fungos e das bactérias? Os fungos e as bactérias, eles decompõem as árvores que morrem, formando nutrientes que vão enriquecer o solo, ok? Então, na página 195, vocês vão grifar que o processo de formação do solo, ele acontece em camadas. Essas camadas são chamadas de horizontes e os fungos e as bactérias enriquecem o solo com nutrientes. Por quê? Porque eles decompõem os seres vivos que morrem. Então, pode grifar essa parte aqui também. E todo esse processo de formação do solo, ele começou há milhões de anos atrás, quando o nosso planeta Terra era só uma casca dura de rocha. E quem foi responsável por fazer a quebra dessas rochas? Nós vamos colocar o vento, a água, o calor, o frio, os animais e as plantas. Então, todos esses fatores aqui, que vocês também vão grifar na página 194, foram responsáveis por fazer a quebra da rocha dura do nosso planeta Terra e transformar essa rocha em solo, um solo feito em camadas e que foi enriquecido
graças aos fungos e bactérias que decompõem os seres vivos que morrem. Essas camadas são chamadas de horizontes. Meninos, a nossa aula de hoje termina aqui. O que vocês vão fazer para a tia Letícia como atividade? Vocês vão pegar uma folha de sulfite. Se você não tiver uma folha de sulfite, você pode pegar uma folha qualquer. Você vai dividir essa folha em 5 partes e você vai fazer um desenho me mostrando todo o processo de formação do solo, desde quando o planeta era uma rocha dura até o solo se formar com os animais e vegetais de grande porte, tá certo? Um beijo, meninos, e até nossa próxima aula.